When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when they crown Him Lord of all, when they crown Him Lord of all, Lord, I want to be in that number. When they crown Him Lord of all, oh, when the sun refused to shine, when the sun refused to shine, Lord, I want to be in that number. When the sun refused to shine. You love that? Now, I wonder if you got your feet converted, you don't dance anymore out there for the world. See? Let's pat our feet to the Lord. Is your hands converted? You don't steal anymore? Your lips are converted? You don't lie anymore? Just don't get religion in your head, get it all over you. It's a full man. That's right. Now, let's pat our feet. When the go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Now let's just raise your hands. When the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when they crown Lord of all, when they crown Him Lord of all, oh Lord, I want to be in that number. When they crown Him Lord of all. Don't you love Him? Then we'll walk in the light. He's the light show. It's a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are light will shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. You believe He's the light of the world? Do you? Paul said, when I sing, I'll sing in the Spirit. If I worship in the Spirit. See? Whatever you do, do it all in the Spirit. That's right. And the Spirit brings the Word to life. Is that right? That's right. Yes, sir. All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Grace and mercy in His name. Jesus, the light of. Then what do? We walk in the light, beautiful light, where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full and free. What a blessed thing
Do you love Him? Say amen. Oh, that everything's completed now, children. Everything's over. There's no more battle. There's no more warfare. Nothing you got to do. It's already done. We just rejoice. Oh my. We are complete in Him. Each one of you, and many of you are strangers to me, all ministers and so forth. If I'm not mistaken, this is Brother Crace, is that right? Cada de vocês e muitos de vocês são estranhos para mim, todos ministros e assim por diante. Se não estou enganado, este é o irmão Craze. Isso é certo? Brother Crace, I owe you an apology for not getting up there on that dedication. Certo, irmão Craze. Eu te devo uma desculpa por não ir até lá naquela dedicação. Maybe I'll get up there for a weekend meeting and be just as good. Is that right? Up at Bloomington. Are you doing well? Talvez eu chegarei ali em cima para uma reunião de fim de semana. Será muito bom. Isto é certo? Será no Bloomington. Você está bem? Bom. Good. Some of these brothers here are ministers, I suppose? You're a minister? Yes, sir. Lord bless you. Alguns desses irmãos aqui são ministros, eu suponho. Você é ministro? Sim, senhor. O Senhor te abençoe. And how many ministers is in the building? Let's see your hand. Oh, that's just fine. We're glad to have you here. Just so happy. God ever bless you. E quantos ministros estão no edifício? Vejamos suas mãos. Bem, isto é ótimo. Estamos felizes por tê-los aqui, simplesmente tão alegres. Que Deus sempre vos abençoe. Now, so that we can get out real early, some of them are going to Georgia, Tennessee, New York, everywhere from tonight, starting tonight. Agora, então, para que possamos sair bem cedo, alguns estão indo para a Geórgia, Tennessee, New York, em todas as partes desta noite, começando nesta noite. Now drive careful along the road. If you get sleepy, you don't want to go in a motel, drive off the side of the road and sleep to you. That's the way I do. Agora, dirijam com cuidado pela rodovia. Se você sentir sono e você não quiser ir para um hotel, dirija para fora da rodovia e durma até você. Esta é a maneira que eu faço. Just drive off and sleep. Don't drive while you're sleeping. Vejam, apenas dirija para fora da estrada e durma. Não dirija enquanto você estiver com sono. It's a bad thing. And remember, it's not you, it's the next fellow you have to watch. É uma coisa muito ruim. E recorde, não é você, é seu companheiro que você tem que observar. You know where you're going, you don't know where he's going. so you have to watch that guy. So be sure that you be alert all the time to watch for it. Vem, você sabe para onde está indo. Você não sabe para onde ele está indo. Então você tem que observar o outro sujeito. Então tenha a certeza de estar alerta o tempo todo para observar isto. Boa noite, amados irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos cantar o hino de número 219, Jesus me transformou. Glória a Deus, aleluia. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus. Todos cantando. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus. Deixava sempre a merecer Senhor. Belo está o Cristo viu, dando-me sua mão. E salvar-me com
Amém. Uma boa noite a todos os nossos amados irmãos que participam deste culto nesta noite. Abraço fraternal a todos vocês que estão aí através da internet. Nossa página tabernaculodafé.org.br, que transmite todos os nossos cultos, programas de rádio e a web rádio Fé para Vencer 24 horas por dia. Estamos então transmitindo o culto destas terças e quintas, como acontece, né? Toda terça e quinta. E primeiramente vamos ter o hino, vamos ouvir um hino cantado por um dos nossos irmãos e em seguida nós estaremos ouvindo a mensagem desta noite. Vamos ouvir o hino e na sequência continuaremos com a nossa programação. Continue conosco. Abre meus olhos em tua luz, teu rosto quero ver, Jesus. Põe em meu coração teu amor e dá-me paz e teu fervor. Humildemente acudo a ti, porque tua terna voz ouvi. Meu guia Espírito Consolador. Abro os ouvidos para ouvir tua palavra me ungir. Belas palavras de doce amor, ó meu bendito Salvador. Consagro a ti meu frágil ser para cumprir o teu querer. Enche meu ser, Espírito Consolador. Abre minha mente para ver o teu amor em grande poder. Dá-me tua graça, dá-me vigor para nas lutas ser vencedor. Sê tu meu guia aqui, aumenta minha fé em ti, sustenta-me, Espírito Consolador. Acabamos de ouvir mais um hino exaltando ao nosso Senhor e agradecemos a Deus por este privilégio. Hino que prepara, que cria a atmosfera para recebermos a mensagem de Deus através do nosso pastor Joaquim Gonçalves. Então agora, ao som do hino Somente Crer, vamos receber pastor Joaquim Gonçalves com a palavra de Deus para nós.
Evangelho segundo São João, capítulo 11, verso 20 em diante. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Maria o encontrava. Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre a porta, ou sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Adonai, Adonai. Senhor Deus, Pai amado, nós cremos nisto sem nenhuma dificuldade. Isso aconteceu como está escrito. De fato, aleluia, graças ao Senhor. E cremos que há uma ressurreição como Marta cria. Os sepulcros serão abertos, e todos que dormiram no Senhor se levantarão sob a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E nós nos ajuntaremos a eles e iremos encontrar o Senhor nos ares.
Isso é tão real quanto foi a ressurreição de Lázaro. Pedimos perdão dos nossos pecados, sabendo deste grande poder que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os tristes, os doentes, os oprimidos, podem se levantar também sob esta voz. Sai para fora disto, deste mundo, dessa condição de pecado. Sai disso. Você não precisa disto. Jesus tem coisa melhor para você. Sai disto. Sai disto, menina. Sai disto, menino. Sai disto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós lemos no Evangelho segundo São João, capítulo 11, a partir do verso 20 até o 45. E conforme nos veio na oração, isso foi exatamente como está escrito. Nós cremos em tudo que está escrito na Bíblia. Interessante, a gente fica meditando que Jesus fez menção de coisas que aconteceram lá no Velho Testamento, lá no início, no tempo de Moisés, bem como os apóstolos também que escreveram. Paulo se baseou, inclusive ele falou sobre Moisés na carta aos Hebreus, capítulo 11, que Moisés carregou o vitupério de Cristo lá no Velho Testamento. Preste atenção aqui. Lá no Velho Testamento, Moisés carregou o vitupério de Cristo. Ele tem estado com o ser humano, com a criação, desde que ele criou o homem. Deus criou o homem e visitou o homem sempre. Todos os dias ele visitava o homem. O homem é que logo tratou de esconder-se dele. Vocês sabem por que ele se escondeu. Mas, ouvintes, irmãos amados, nós vamos pensar ligeiramente aqui sobre essa fé mental. Começando aqui na mensagem Nomes Blasfemos, o profeta diz: e a maior parte da nossa fé é mental. Ora, para quem tem luz do que significa isto, é um conhecimento que traz até desânimo, traz assim uma frustração. Porque quando se falasse de fé, deveria ser somente a fé perfeita, a fé verdadeira, a fé no lugar que ela deve estar. Mas sabendo, tendo o conhecimento que nós temos, que nós podemos fazer muitas coisas e nos sustentar no caminho até que a morte venha, ou que Jesus chegue, através desta fé mental, então isso nos preocupa. E quando nós começamos a examinar as coisas ao nosso redor, nós vamos entender que agimos, na maior parte das vezes, com a fé que é mental. O profeta conta sobre aquele menino, aquela criança, que estava no altar orando,
pedindo a Deus para seu pai, que era crente, crer 30 centímetros abaixo de sua cabeça. O que aquela criança queria dizer com aquela oração? Ó Deus, ajude, faça meu pai crer 30 centímetros abaixo de sua cabeça. Ajuda meu pai a crer no coração, ter uma fé lá dentro, na alma. Mas eu quero continuar aqui um pouquinho sobre isto, porque isso vai nos posicionar de uma melhor forma naquilo que cremos. Pelo ouvir a palavra, esse ouvir traz-nos ao conhecimento mental de Deus. Não resta dúvida que a mente é uma porta, através da qual a dúvida entra e a fé também pode entrar ou ficar somente por ali. Você já notou que todo ser animal, assim que acaba de nascer, você joga um pequeno animalzinho? Às vezes há pessoas que fazem assim, pegam um gatinho, gatos que acabam de nascer e tem uma superpovoação de gato e não querem mais aqueles gatos e jogam dentro d'água. Mas aqueles gatinhos ainda de olhinhos fechados vão nadando, nadando, nadando até sair lá fora do barco. Você joga um elefante na água, ele não morre afogado. Ele pode nunca ter entrado na água. Ele não morre afogado. Um elefante. Um boi. O boi nunca atravessou um rio. Chega com a boiada, que nunca viu um rio, só bebeu água nos córregos rasos e coisas assim. E vai atravessar um rio caudaloso, profundo. Está com a boiada, nadam que é uma beleza. Atravessa, nenhum morre afogado. Os cavalos, a mesma coisa. Mas o homem é que morre afogado. O cavalo não morre, o porco não morre, o jumento não morre, a vaca não morre afogada. Uma vez livre dentro d'água, ela atravessa, mas o homem morre. Por quê? Por causa do raciocínio. Então se contrai. E contraindo, afoga. Se afoga e pronto, acabou, vai morrer mesmo. Na ânsia de não morrer, acaba morrendo. Se você pode fazer uma experiência. Vai ali num rio, igual Araguaia, que está bufando nessa hora, e se joga lá assim, mas como quem está se jogando num colchão de mola, nem incomoda. E se solta lá sem nem pensar que está dentro d'água. De vez em quando respira profundo assim, não, com o nariz dentro d'água, né? Mas você está flutuando, relaxadamente. Aí você vai embora, viaja, as águas mesmo vão te levar para o barranco. Você brinca com a água. Se relaxar, encher os pulmões na hora certa, só o seu rosto você fica de costas na água, com os braços abertos, ainda vai remando assim, remando. Esticadinho, vai flutuando, vai embora, não morre não. Não tem por que morrer. Mas quando você acorda, cai-se, que está dentro do Araguaia, pode saber, Candiru vai te comer mesmo. Vai morrer. Mas não foi isso que aconteceu com São Pedro? Está certo que ali foi uma dose maior. Mas quando ele caiu em si, na sua razão, começou a afundar. Jesus
é o autor, o consumador da fé. Nada do que foi feito sem Ele. Ele é o Criador. Agora você já viu o grito deles no barco? Mestre, não te dá que morramos? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Porventura pensavam eles que o Criador das águas iria morrer afogado com eles? Tudo que precisamos é saber que estamos com Jesus e que Jesus está conosco, está no barco. É tudo que temos que saber. Mas, ao ouvir a palavra de Deus, como estamos ouvindo agora, então isso nos traz um reconhecimento mental de Deus. Mas se isto vier de cima, e se alcançar isto, então você tem uma fé pia espiritual. O que essa fé faz? Essa fé reconhece somente a palavra. Não importa o que qualquer outra coisa diga. Ela só reconhece a palavra porque no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo ainda é Deus. A maneira de se crer na palavra não é uma maneira fanática, mas é uma maneira mística para o mundo. Por quê? É loucura para os que perecem. Mas Paulo diz assim: para nós é simplesmente o poder de Deus. O poder de Deus. Você só pode ser ajudado, só pode ser ajudada, se puder relaxar-se nesta hora, descansando sua vida nas mãos de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora, Deus não cuida de nós como a mãe cuida de um filho, e não pode cair, e não pode sujar, e não pode tropeçar, e pega daqui, e acode dali, acode daquela. Não é assim que Deus cuida de seus filhos. Ele cuida, sim, e você? Ele cuida exatamente estando em seus filhos, tendo uma consciência que a fé nos oferece de que somos filhos de Deus e de que Deus não está simplesmente conosco, está em nós. Porque estar com é uma coisa, estar em é outra. O grande mistério tríplice de Deus é Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. É difícil um homem como eu, como você, pessoas como nós, admitirmos que Deus mora em nós, habita em nós. Somos hoje o corpo preparado. Corpo, me preparaste. Tabernáculo do Deus vivo, templo do Espírito Santo. É difícil admitir isto da maneira que é, mas de fato é. Afinal de contas, o que justifica todas as pregações? O que justifica vir à igreja? O que justifica orar? O que justifica cantar? O que justifica se disciplinar através desta mensagem, desta Bíblia Sagrada? Significa exatamente fé. Você não pode de maneira alguma trazer a fé para
para os limites da razão, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e quando a própria palavra está derramando-se na nossa fé mental, torna-se uma revelação espiritual. Aí desceu. E sobre este fundamento edificarei minha igreja. Se torna então uma rocha, uma revelação. Sobre este fundamento edificarei a minha igreja. São Pedro fez uma declaração que parece hoje ser muito simples, mas de muita importância, porque qualquer linha, qualquer segmento religioso e titulado cristão, não vê nenhuma novidade dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas aquilo foi uma das maiores declarações que já aconteceu debaixo dos céus. E foi exatamente um homem sem letra. Deus escolheu a Pedro não para defender a ignorância, mas Deus escolheu a Pedro para mostrar que esse reconhecimento não depende definitivamente do intelecto, não depende definitivamente de conhecimento, de sabedoria humana. Por que tinha que ser Pedro para fazer aquela tremenda declaração? Ora, os próprios demônios já haviam declarado, dizendo que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Aquilo não refletiu coisa alguma, senão um juízo para os sacerdotes. Mas quando Pedro fez aquela declaração trouxe essa sentença sobre as portas do inferno, sobre Satanás. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isto quer dizer, sobre esta fé espiritual, essa rocha, essa revelação, edificarei a minha igreja. Tudo que você tem que saber hoje é se você é igreja de Cristo. Tudo que você tem que saber é se você é membro da igreja de Jesus Cristo. Porque uma vez tendo conhecimento disto, convicção própria, não uma autossugestão, uma coisa assim, mas tendo convicção interior, subjetiva mesmo, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Ora, Jesus não fez essa declaração para dar nome a uma igreja terrena, fazer dela um superpoder político-religioso. Eles dizem que as portas do inferno não prevaleceu contra essa meretriz de Apocalipse, capítulo 17, a grande prostituta. E de fato não prevaleceu. Como? Se não? Por quê? Sim, todavia, é verdade que prevaleceram. Mas como eles têm uma fé completamente mental, carnal, natural, então eles olham assim, que ela atravessou séculos e cada vez está mais forte. Eles entendem que as portas do inferno não prevaleceram contra ela, mas a sua prosperidade como sistema político-religioso já significou que as portas do inferno prevaleceram contra ela. Ela está totalmente separada de Deus justamente pela prosperidade. Ela encabeça o sistema laodiceano.
E a era de Laodiceia que nós estamos vivendo na hora presente, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Então ela diz ser rica, abastada, de nada tem falta. Mas Jesus disse que ela é pobre, desgraçada, cega, nua. Como que a prosperidade pode significar a aprovação de Deus? Precisávamos de um profeta para nos mostrar isso. E estamos vivendo a era da prosperidade, o evangelho da prosperidade. Ora, as portas do inferno não significam aquilo que a sociedade coa, o mosquito que a sociedade religiosa coa, enquanto engole camelos. A igreja, cujas portas do inferno prevaleceram contra ela, não tem nenhuma conotação com a igreja a quem Jesus se dirige ali, em relação a esta grande revelação que São Pedro declarou. E Jesus disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, Pedro. Foi meu Pai, foi o Espírito Santo, porque meu Pai é o Espírito Santo. Eu fui gerado pelo Espírito Santo. É quando nós nos tornamos filhos de Deus, é quando somos gerados pelo Espírito Santo. Jesus era filho de Deus. Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E a igreja de Jesus é composta somente de filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Hoje no companheirismo foi notado isso aqui. Pode-se ter um espírito errado estando numa doutrina certa, mas na verdade a doutrina errada é do diabo. A doutrina errada não é de Deus. A doutrina errada, fornicária, controvertida, toda controvérsia é de Satanás. Toda controvérsia em relação a Deus, em relação a Pai, Filho e Espírito Santo, em relação ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, toda controvérsia em relação ao arrebatamento, tudo isso é de Satanás. A mensagem de Jesus Cristo não é uma mensagem controvertida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando a própria palavra está derramando-se na nossa fé mental se torna uma revelação espiritual. E sobre esse fundamento edificarei minha igreja. Veja, não sobre o conceito mental de unir-se à igreja, um conceito mental daquilo, mas sobre a revelação. Sobre a revelação. Jesus Cristo tinha perfeita consciência de si mesmo. Ele conhecia, ele sabia quem era seu Pai. O híbrido não sabe quem é seu pai, mas o legítimo sabe quem é seu pai. E como nascido de mulher, ele era filho. E quando ele chegou ali, ele chorou no túmulo de Lázaro. E ali estava o homem. O homem. Mas quando ele abriu a sua boca e bradou, ali era a essência de Deus.
um defunto em estado de putrefação, sepultado há 4 dias. Pense um pouquinho. Passe mal do estômago um pouco. Sofra náuseas um pouco. E pense no estado de um cadáver de 4 dias de sepultamento. Pense naquilo. Ah, não posso pensar, não dou conta. Meu estômago é fraco. Mas aquilo significa exatamente o estado da pessoa, da igreja, que realmente não ouviu a voz da ressurreição. Por que, meus irmãos, Marta cria na ressurreição? Era um absurdo, era uma estrela na testa, crer em ressurreição dos mortos. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, ele diz, com um brado também: desperta-te, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Falando de uma voz de ressurreição, não estará na ressurreição literal. Aqueles que primeiro não foram ressuscitados dentre os mortos, na incredulidade do pecado, da mente entenebrecida, ofuscada pelos credos e pelos dogmas. Se antes de tudo você não for ressuscitado desse sistema, desse sepulcro caiado, você não estará na ressurreição. Lázaro era amigo de Jesus. Ele adoeceu, como qualquer outra pessoa. Ele teve um tempo muito difícil, como qualquer outra pessoa, para morrer. E naturalmente, lá no seu leito, sofrendo, quem sabe delirando já, ele chamava por Jesus. Jesus, Jesus, meu amigo, onde você está? Eu estou morrendo. Eu queria no mínimo morrer na tua presença. Marta já mandou o aviso para você. Já oraram. Maria, pediram para avisar para você. Onde está você, meu amigo? E de repente ele não podia falar mais. Parece, tudo indica que ele poderia ter morrido numa grande decepção, um grande trauma. Aquilo foi saindo entre seus dedos a sua vida, sabendo que ele tinha alguém que, se estivesse lá, o poria de pé na hora. Ora, gente, parece que nós estamos em idêntica situação. Deita naquela cama no lugar de Lázaro um pouquinho. Sabendo que você tem um amigo que hospeda na sua casa, que come na sua casa, onde suas irmãs lavam sua roupa, seus vestidos, que tem uma amizade, uma intimidade muito grande. Oh, sim, ele agonizou e aquilo naturalmente apressou a sua morte. Aquilo pode ter lhe causado um derrame fatal, de tanta força na mente, dizendo: se ele estivesse aqui, esse assombro escuro não me tocaria de forma alguma. Mas
Eu gostaria de conversar com Lázaro depois que ele saiu da sepultura. Você também gostaria? Quem gostaria de conversar com Lázaro? A primeira palavra que nós iríamos dizer é Adonai, Shalom, El Shaddai, Alá, grande Alá. Que fala você deste mistério? Ele diria simplesmente: eu me lembro do meu trauma para ele chegar, meu desespero para ele chegar, e ele não chegava, e eu via que eu estava me indo. Mas, meus irmãos, meus ouvintes, não se trata de uma ilusão, não se trata de um pensamento teológico. Isso é matéria controvertida no mundo teológico, científico, religioso. Mas pense bem, pastor Vicente Teles fez menção disto aqui. Você já pensou? Nós vamos ver os nossos queridos, nossos entes queridos ressuscitados. Ressuscitados. Meu Jesus, houve judeus que creram em Jesus naquela hora, e também seria uma pedra, pedra incrédula, dura, que vê um homem chamando do sepulcro um cadáver de 4 dias sepultado, e não crê nesse homem como Messias. Que coisa tremenda! Como a gente vai penetrando nisto, e o sol vai mostrando tanta coisa profunda. Eu quero ver mamãe estar com ela no jardim. Que coisa! Você ver entes queridos, irmãos, ver a Paulo, João, Pedro, ver irmão Brana, nós somos tão íntimos. Nós cremos nele sem conhecê-lo, sem vê-lo. É que eu disse: gente, espera aí, fiquem calmos, parem um pouquinho. Se nós cremos nele sem vê-lo, quanto mais se pudermos vê-lo. Quando? Ora, que isso? É estupidez. Se podemos crer, e Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados. Nós não vimos uma pedra ser removida e as pessoas tampando seus narizes, porque o mau cheiro era terrível. Bichos já estavam ali, nariz já havia caído, e aquilo se recompor no instante, e vem uma brisa e leva aquele mau cheiro, e o homem sai para fora. Mas que coisa! Essa ressurreição é mais do que aquilo, sabe por quê? Porque na verdade não haverá um reconhecimento físico, material, mas é um reconhecimento espiritual. Por isso a nossa fé tem que ser uma fé espiritual. Você, meu querido irmão denominacional, você tem uma fé certa, correta. Jesus é Salvador, Jesus virá, mas essa fé sua tem que ser espiritual agora. Você tem que sair, você tem que subir.
na mensagem o rapto, vejamos aqui, mensagem o rapto, parágrafos, não, esse aqui agora, é o rapto, esse aqui é para que foi dado o Espírito Santo. O rapto, parágrafo 96. O profeta diz: agora, eu quero que o meu ouvinte entenda bem essa palavra. O rapto, R-A-P-T-O, rapto, é o arrebatamento, é um rapto, porque o mundo não verá, vai ser escondido do mundo. 96. Agora a primeira coisa é o alarido. O alarido é isso que você está ouvindo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. É isso. Aí você continua conosco. E o que é que você tem ouvido? O que você tem escutado? É que eu sou bom? É que eu vou te levar para os céus? Não. Você tem ouvido o alarido. O alarido. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17, 18. Agora a primeira coisa é o alarido. Paulo está falando ali: alarido, voz do arcanjo, trombeta de Deus. Logo, seguindo o alarido, vem a voz e depois a trombeta. O alarido é um mensageiro preparando as pessoas. Preparando as pessoas. Você deve receber a mensagem como uma preparação para o arrebatamento. Acabei de dizer, não estamos pensando em preparar boas pessoas. Abraão não deu nenhum testemunho para sodomitas. Sua vida não teve que servir de testemunho para sodomita algum. O Ló, sim. O alarido é um mensageiro pregando, preparando as pessoas. A segunda coisa que vem é a voz da ressurreição. A voz do arcanjo é a voz da ressurreição. E que tal você saber que essa voz sai do corpo de Cristo e que a igreja é o corpo de Cristo? Você tem que falar tanta besteira acerca de pessoas, de irmãs, de irmãos, disto, daquilo, e de pessoas lá do mundo, e tanta bobagem que não tem fundamento, sabendo que você tem que falar a palavra falada, que você não vai chamar cadáveres de 4 dias, você vai chamar pessoas que estavam há séculos. O profeta disse: se o Espírito Santo disser para mim isso, eu vou lá chamar o George Washington. Eu chamarei o mundo para vê-lo levantar. Mas isso não será um espetáculo público. A televisão não vai estar lá. O rádio não vai estar lá. A internet não vai estar lá. Não fica esperando somente nisto. Esta voz poderá silenciar-se a qualquer momento. Isso não estará. Isso tem que estar em você. É a mesma voz que encontramos em São João, capítulo 11, verso 38 e 44, a qual chamou Lázaro do sepulcro. Temos, pois, a preparação da noiva e logo a ressurreição dos mortos para subir todos juntos. Agora observe, são 3 coisas que sucedem. A seguinte qual será? A trombeta, um alarido, uma voz
e uma trombeta. A terceira coisa será a trombeta. O que na festa das trombetas sempre era clamando, chamando as pessoas à festa, para as bodas do Cordeiro. Ah, que toque gostoso! Às vezes a gente está trabalhando por ali, lá no recanto, quando aquela sirene toca lá na sede. Eita coisa boa, agora é hora de comer. Comer. Agora é hora de comer. Você já pensou? Aquele escravo, estava escravo, trabalhando ali para o seu senhor, mas ele tinha um suspiro, ele falava para a mulher, para os filhos, olha, está chegando a festa das trombetas. Espera mais um pouco. E logo eles começaram a contar, é o último ano, vai completar 49, não é? O último ano. Esse ano então era contado nos dedos. De repente a trombeta soava. Eles tinham todo o direito de saírem livres, completamente livres, libertados. Se alguém ouvia e não queria sair, queria continuar com o seu senhor, achando muito bom, sua denominação muito boa, então o que acontecia? A sua orelha era furada com uma sovela. Aí podia acontecer tantas outras festas de trombetas, nunca mais poderia sair. Você está ouvindo o toque da trombeta? Sai dela, povo meu! Sai, vamos embora, vamos subir! Vamos subir! Que coisa, veja só. Na festa das trombetas, sempre era chamando as pessoas à festa. Isso será a ceia do Cordeiro com a noiva ali no céu. A primeira coisa que sai é sua mensagem, chamando a noiva. Logo é a ressurreição da noiva que dorme, a quem tem morrido nas outras eras. E todos se ajuntarão com a trombeta na festa nos céus, e haverá ali uma mesa de milhares e milhares e milhares de milhas, e uma cadeira é sua. Eu sempre me rejubilo com isso. Meu Deus, na hora de perder alguma coisa, você tem que lembrar que melhor, muito maior do que aquele prejuízo que você está levando, milhões de vezes maior é uma cadeira que você tem preparada para você junto àquela mesa, nas bodas do Cordeiro. Você ainda tem coragem de lamentar, de murmurar, de queixar? A sua fé é somente mental ainda, ou já é espiritual? Ah, meu Deus, que coisa boa, coisa boa, coisa boa. Na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 51, agora estamos em outro dia. Em tempos anteriores não eram nem metade dos sábios que são hoje. Eles não podiam fabricar uma bomba atômica, nem um automóvel. Porém agora, quando mais necessitamos, o Espírito de Deus tem levantado uma bandeira. Eu estava vendo bandeiras dos sem terra às margens da rodovia. Ah, sim, meu irmão sem terra que está ouvindo aí a Rádio Anhanguera. O Espírito tem uma bandeira. Levantado uma bandeira. O que sucede?
é que Deus está derramando de seu Espírito. Então aqueles que estão descansando ali nas tumbas, ou debaixo do altar de Deus, estão clamando, como diz a Escritura: até quando, Senhor, até quando? Deus está esperando por ti e por mim, porque eles não poderão ver o cumprimento de seu clamor enquanto nós não subirmos. Veja, até quando, Senhor? Então Deus está esperando por ti e por mim. A igreja está esperando em ti e em mim. No último versículo do capítulo 11 aos Hebreus, Paulo está dizendo que eles não serão aperfeiçoados sem nós. É tempo de adoção. Deus pode derramar de sua plenitude, de seu poder e de sua ressurreição em nós, até o ponto em que a igreja de Cristo possa chegar a ser até que Cristo chegue a ser visível nela, de tal modo que levante os mortos, e nós nos vamos no rapto. Ele vai se materializar, desculpem, vai se materializar nesse corpo, e aquela voz da ressurreição não vai chamar um corpo de apenas 4 dias de sepulcro, mas de séculos. O mar terá que dar àquele que morreu nele, o fogo terá que devolver. Perdidos no espaço, na selva amazônica, seja onde for, essa voz os chamará. Agora sim, isso é fé espiritual. Fé mental não aceita isso. Somente a fé mental. E diz: amém, amém, mas eu vou ver se isso é verdade, depois eu te falo. Está bem, então fique aí. Até que Cristo chegue a ser visível nela, de tal modo que levante os mortos e nós nos vamos no rapto. Vamos mostrar-lhes dentro de pouco que só aqueles que estejam cheios do Espírito Santo são os que vão no rapto. Quem são esses? São aqueles cuja fé espiritual. Eu estou sabendo disso, que o irmão João da Mata insiste lá na colônia Santa Marta para batizar, levar a mensagem para doentes dali. E por último eles pegaram, levaram preso, bateram nele, viu? A polícia bateu no irmão João da Mata. Bateu no irmão João da Mata. Quando eu soube disso, veio um sentimento diferente por dentro. E eu me lembrei da carta aos Hebreus capítulo 11. Esse mundo não merece um João da Mata. Não é digno do João da Mata. Não é digno. Ele é meu irmão. Sei que isso não quer dizer, não representa todo o sistema policial. Não, eu sei entender isso. Não estou incriminando ninguém. Mas isso não pode acontecer mais. Eles bateram nele. E eu fui lá, em mente, em espírito, disse, numa rede de televisão mundial, e disse: o mundo não é digno desse João da Mata aqui que tosse com esse catarro preso no peito. Não é digno. Eu disse assim: Bill Clinton não é digno de João da Mata. O presidente da República não é digno desse homem. As nações não são dignas de homens como João da Mata. Foi Paulo quem disse: pessoas, homens, que foram cerrados vivos, que apanharam,
E o mundo não era digno deles. O mundo não merece ter essa noiva nele mais. Essa sociedade não merece mais. Filhos não merecem mais essa mãe que tem. Filhos rebeldes não merecem mais esse pai. Mulher rebelde não merece mais esse marido. Marido estúpido, incrédulo, não merece essa mulher. Por isso ela será tirada. Por isso ele será tirado. Pode deixar, João da Mata vai dizer adeus a este mundo e vai embora. Mas chega lá, ele vai encontrar um deles que ele levou no meia ponte lá e batizou, botou num carrinho, levou e batizou. Batizou em nome do Senhor Jesus Cristo e ele já partiu. Logo passou uns dias e ele morreu. Quem que ia fazer lá? Eu de gravata? Quem? Qual evangelista que iria fazer isso lá? Tem muito raciocínio, tem bom senso, não faz. Eu quero que o pastor Elias dê uma olhadinha nisso para nós. Aqueles que estejam cheios do Espírito Santo são os que vão no rapto. Aqueles cuja fé é espiritual. Você não vai dizer que Ló não tinha fé. Ele tinha fé no mesmo Deus de Abraão. No mesmíssimo Deus de Abraão. Ele sabia que Deus estava com Abraão, mas saiu do companheirismo a si mesmo. Muitos sabem que Deus está nesse companheirismo, mas sai dele. Sai e estão predestinados para saírem. Motivos eles têm para sair. Pois os outros mortos não tornarão a viver, senão depois de um período de 1000 anos. Só pessoas cheias do Espírito Santo irão no rapto. Só pessoas cheias do Espírito Santo irão no rapto. Eu pergunto, quanto custa? Qual é o preço? Tem que vender casa, tem que deixar mulher, tem que deixar pai, tem que deixar mãe, tem que deixar filhos, tem que deixar marido, tem que deixar tudo. Qual é o preço disto? Ser cheio do Espírito Santo. Quanto custa? Não é sem preço, é sem dinheiro. Mas há uma renúncia. Há uma renúncia. E renúncia muitas vezes custa mais caro do que dinheiro. Muito mais caro. Renunciar não é fácil. Perguntas e respostas. Número 2, parágrafo 111. 111. Eu estava dizendo para uns pastores, eu até tenho hora que, sem nenhuma vanglória nisso, mas eu penso que às vezes eu tenho que sair de cena, Deus tem que me recolher para que essas fitas tomem lugar. Que aí muitos vão quebrar seus orgulhos e vão ouvir estas fitas. O profeta tinha convicção do que ele pregava. Está havendo uma coisa aqui que você sabe que não pode ser explicada, você está notando. Ninguém está aqui no canto da parede. Ninguém aqui é bom cidadão da sociedade. (111) da mensagem Perguntas e Respostas número 2. Agora, no dia de Pentecostes, ele desceu, com letra maiúscula, ele desceu, essa coluna de fogo, e se espalhou nessa forma, e línguas de fogo, e se assentaram sobre cada um deles nas suas línguas.
Mas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, um grupo escolhido e selecionado. E identificado por esta coluna de fogo, mostrando que Deus a si mesmo espalhou a si mesmo no homem. Não captam a mente espiritual para captar. A mente espiritual para captar. Lá no cenáculo. Mas você viu que houve um teste? Um teste sem provas. Um teste sem provas, sim. Um teste sem perseguição. Afinal, eles estavam tanto acomodados e cederam o cenáculo para que os apóstolos ficassem lá, e 120, mais de 120, mas o profeta diz assim: quantos não estiveram lá, mas não tiveram a paciência? Você sabe que aquela apressadinha, ela casa-se grávida. Por quê? Por que ela vai se casar grávida? Por quê? Ela não podia se casar primeiro? Hein? Quem controla uma conversa é quem escuta. Quem controla isso aí é a mulher, é a moça. Afinal de contas, ninguém é violentado. Se for violentado, é caso de polícia. É crime hediondo. Ela tem que dizer sim ou não. Ela tem que aceitar ou não. Apressada. Não podia esperar. Apressado, não pôde esperar. Nas nossas precipitações, nós somos reprovados, porque não soubemos esperar. Simplesmente porque não soubemos esperar, perdemos as maiores chances da nossa vida. Davi disse assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E você tivesse lá, Ele no púlpito, e você de lá assistindo, dissesse: no caso de Betseba, você esperou? E naquele outro caso, você esperou? Talvez você pensasse assim. Mas ele acabou tomando todas as suas experiências para deixar o Salmo 40. Esperei no Senhor, quando tudo parecia que estava perdido para mim. Passando pelo que eu passei, mas não perdi o coração segundo Deus. A mente espiritual te coloca ao lado de Davi, nas piores condições de sua vida. A mente espiritual te põe ao lado de Moisés, de Josué, de Caleb, de José no Egito, das santas mulheres. Nas suas horas mais contraditórias, a mente espiritual te faz amiga de uma meretriz chamada Rabi. Diz assim: ô Rabi, me dá um cantinho aí na sua casa. Eu quero ficar aí também. Mas o que é isso? Eu sou a meretriz? Não, eu quero ficar aí também. Eu sei que você escondeu 2 homens aqui. A mente espiritual leva você a abandonar a companhia da esposa do sumo sacerdote Caifás e tornar-se amiga de uma Maria Madalena. A mente espiritual te faz amigo de um analfabeto chamado Pedro, pescador Pedro. Não, aqui está. Veja só. Aquilo foi para um grupo escolhido e selecionado. Quando você está passando por uma prova que você entende que é injusta, você não merece aquilo, fique sabendo, você está sendo selecionada. Você está sendo selecionado.
Você está sendo escolhido, identificado por esta coluna de fogo, mostrando que Deus a si mesmo espalhou a si mesmo no homem. No homem. Deus não numa pessoa. Ele está em sua igreja universal. Universal. Quer dizer, no mundo todo. Essa é a razão pela qual ele disse: as obras que eu faço, vós também as fareis, mais ainda. Agora sei que King James, o rei Tiago, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, diz maiores, porém a tradução correta que há é: mais que estas vós fareis. Deus foi contido e confinado num homem, Jesus Cristo. Porém agora Ele está contido e confinado em toda a igreja universal do Deus vivo. Olha aí, o povo da Universal não gosta de William Branham, e William Branham está dizendo que Deus está contido na igreja universal, no Deus vivo. Mas você sabe que igreja é essa? Você sabe muito bem que igreja é essa. A palavra católico quer dizer universal. Nós somos católicos apostólicos. Nós sim somos católicos. Nós sim somos apostólicos. Não somos romanos, somos cristãos. Católicos, apostólicos, cristãos. Porque a nossa fé é universal. Olha, bate direitinho, é papel carbono. O maior trabalho que nós damos para Deus é chegarmos à unidade da fé. E o mais responsável por isto é o pastor. Porque o nível da congregação de fé não vai mais alto do que o nível dele. Ele é a boia da caixa d'água. E se ele mantém a sua congregação no espírito de facção, de divisão, de difamação, aquela congregação vai cobrar dele. Vai cobrar dele, porque ele não ganha dízimos, não é para difamar. Ela não sustenta, ele não é para isso. Para tratar da vida de quem não tem nada a ver com sua congregação. Isso precisa ser observado. Você é responsável pela sua casa. Deus pede contas a você pela sua família, não pela família do vizinho. Deus pede contas a você. Você deve responder por você mesmo, pela sua casa. O sacerdócio se estende ao marido, e o marido é o pastor da sua casa. Ele é estendido lá. É uma extensão do pastorado. De que maneira você tem pastoreado sua casa? Quando você é amarrado, então leva toda a casa. É amarrado pela televisão, é amarrado por isso, por aquilo outro, por companhias, por maledicência, por isso, aquilo outro. Enquanto isso, a sua casa está sendo minada. Está sendo minada. Um companheiro não pode vir no encontro passado. Por quê? Porque entraram lá e fizeram coisas que não deveriam fazer com ele. Uma boa pessoa, um bom espírito. Mas ele foi buscar esse espírito aonde? Para levar para lá. Ele importou aquilo. Você deve declarar para você mesmo intimamente: eu estou disposta, estou disposto a ter uma fé espiritual. Se minha mulher não quer, eu não posso fazer nada. Eu não vou ficar brigando em casa. Eu não vou ser um rabugento em casa.
Se meu marido não quer, se meus filhos não querem, mas é hora de desprender. É hora de encomendar. É hora de desprender. Repito, quanto mais o dinheiro se enfraquece, mais o homem tem que trabalhar por ele. Mais o ama, mais se agarra, mais se escraviza. Quanto mais o homem se degrada, mais a mulher se agarra nele. Se escraviza por ele. Quanto mais a mulher se degrada, mais o homem se escraviza por ela. É hora de ir ou ficar. O êxodo está aí. Temos de Deus uma chamada. Não é uma chamada de altar emocionante. Vamos dizer, eu tenho ouvido o alarido. Eu tenho aceitado o alarido. Eu creio no alarido. Eu faço parte do alarido. Eu sou o alarido. Amém. Deus. E nós chegamos ao final desta programação louvando ao Senhor, dizendo graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Que o Senhor Jesus recompense ao pastor Joaquim Gonçalves, toda a sua família, todo o ministério seja recompensado, como já fomos através da mensagem que tivemos. Portanto, vamos chegando ao final desta programação, deste culto. Esperamos estar convosco amanhã, o Senhor nos permitindo, direto do Tabernáculo da Fé. Então, todos que participaram pela internet, abraço fraternal, uma boa noite com Jesus.